Muita gente ainda não se deu conta da importância da guerra da Rússia na Ucrânia. É muito mais do que apenas os países envolvidos e seus aliados. É uma disputa ideológica crucial. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Existem duas narrativas muito propagandeadas por propagandistas russos aqui no Brasil que são absurdamente falsas. Não apenas falsas, como perigosas. A primeira delas é que a guerra é uma guerra lá longe e que nós aqui no Brasil não temos nada a ver com isso. A segunda é que as sanções estão punindo a Europa muito mais do que a própria Rússia. E a Europa eventualmente vai ter que parar de apoiar a Ucrânia quando faltar o gás para o aquecimento de residências no inverno, e que, sem o apoio do Ocidente, a Ucrânia vai facilmente cair nas mãos russas. Essas duas narrativas podem parecer totalmente distintas e independentes, mas na verdade são a mesma narrativa. Porque, por mais que o conflito esteja acontecendo no mesmo continente, um alemão ou um português ou qualquer pessoa da Europa pode pensar a exata mesma coisa. Eu não tenho nada a ver com essa guerra, por que me sacrificar por conta disso? A questão não é nova na história do mundo e, felizmente, a maior parte dos países europeus não esqueceu a lição da última vez que isso aconteceu. Aparentemente, o Brasil ainda não percebeu este problema. A guerra é muito mais que sobre Ucrânia e Rússia. É sobre formas de organização social opostas, sobre ideologias diferentes. E, se por acaso triunfar a organização social russa e a Rússia conseguir conquistar a Ucrânia, será apenas uma questão de tempo até a mesma lógica que levou o governo russo a essa guerra ser aplicada para Moldova, Polônia, países bálticos, Alemanha e assim por diante. Vai chegar até em Portugal. E não vai ser um oceano que vai impedir isso de chegar aqui no Brasil também. Afinal, já temos um preposto russo bem aqui do lado da fronteira, que é a Venezuela. A Europa cometeu esse erro na Segunda Grande Guerra. Quando os alemães e russos invadiram a Polônia, a maior parte dos europeus pensou exatamente como pensam os brasileiros hoje. Ah, mas isso é uma guerra deles lá, eu não tenho nada a ver com isso. De novo, o que estava em jogo era muito mais que território, era visão do mundo, entendimento sobre como as relações humanas devem ser estruturadas, formas de organização da sociedade. Acabou saindo muito caro para a Europa o erro de achar que não tinha nada a ver com isso lá atrás. Eles não vão cometer esse erro novamente. Nós também não deveríamos. Não estou falando de entrar na guerra propriamente dita, pelo menos não por enquanto, mas nos posicionar e fazer sanções é o mínimo da decência moral esperada. Vou explicar por que é importante se posicionar sobre essas duas alternativas de organização social. A democracia é um sistema extremamente falho, que leva a gastos desordenados, governos ineptos, falta de representatividade de fato. Eu mesmo defendo alternativas à democracia, como a sociedade de leis privadas. Mas o fato é que a alternativa a esse sistema que está sendo proposto pela Rússia é ainda pior. É a velha ditadura autoritária. Mais do que ser esse modelo corrente na Rússia, é um modelo em que Putin acredita. Infelizmente, eu temo, é um modelo que muitos brasileiros também têm flertado. A resposta autoritária do Putin, que também é compartilhada por Xi Jinping e mais meia dúzia de autocratas por aí, aponta exatamente para as ineficiências da democracia. Esse negócio de ter vários partidos discutindo infinitamente e pessoas votando, não seria melhor pegar uma pessoa muito boa para dirigir o país e colocar ela lá para sempre? É o que diz a China abertamente. Ela critica a democracia americana, que ela chama de sistema americano, em que candidatos ficam se degladiando e as pessoas perdem um tempão votando em primárias e eleições. Por que não colocar um bom partido no poder e pronto, deixar lá? A Rússia não fala isso abertamente, ao contrário, construiu todo um arremedo de democracia, um monte de partidos de oposição que também são, em última análise, controlados pelo partido do Putin, votações cujo resultado já se sabe antes do tempo, e mais um monte de tramóia. Se você olhar só por alto, pode mesmo achar que há democracia na Rússia, mas é só ilusão. E Putin acha que o certo é isso mesmo, ele não acredita na democracia. Esquece esse negócio de ficar votando, ter que se preocupar com eleições, melhor ter um governo forte e ficar com ele para sempre.
é o que Putin acredita. De fato, Putin acha que pode ganhar essa guerra exatamente porque conta com o que ele acha ser a fraqueza do Ocidente democrático. Qual a lógica dele? Vou cortar o gás para a Europa, os eleitores europeus vão ficar insatisfeitos, naquele sistema patético deles chamado democracia, pensa o Putin, vão acabar tirando os líderes que querem brigar comigo e colocando líderes que são contrários às sanções à Rússia. Além disso, essa parada de eleições tem um hack muito simples, basta direcionar a opinião pública, exatamente para a posição de que eu não tenho nada a ver com isso. O exército do Putin está tomando uma surra na guerra da Ucrânia desde o primeiro dia, quando não tinha nenhuma arma e nenhum apoio ocidental. Mas o fato é que as armas ocidentais têm ajudado muito agora. Mais do que isso, as sanções à Rússia têm limitado fortemente a capacidade desta de continuar na guerra. Putin sabe que a situação dele é muito ruim na Ucrânia, mas ele espera a falha da democracia, o hack da opinião pública para acabar com as sanções. E sem as sanções, sem ajuda externa à Ucrânia, a Rússia acha que poderia vencer da Ucrânia facilmente. Mas vamos lembrar, por que mesmo que a democracia é melhor que a ditadura? Bem, porque a ditadura só é espaço para uma visão de governo. Na democracia, bem ou mal, há alternância no poder. Como nenhuma visão de governo agrada a 100% das pessoas de um país, alguns preferem de um jeito, outros preferem de outro, é melhor alternar do que deixar sempre a mesma visão de sociedade. Isso leva a um fortalecimento da sociedade. Ainda não é o ideal, lógico, a sociedade de leis privadas permite ainda mais fortalecimento sem ter que esperar as próximas eleições. Mas a democracia ainda é melhor que a ditadura para a vida, que é o caso do Putin. Mas a melhor vantagem da democracia é justamente que ela enfraquece o poder central do país e transfere força para a sociedade. Isso se traduz em economias mais dinâmicas, estáveis, indivíduos mais independentes e resilientes. Não de forma absoluta, claro, mas de forma mais evidente do que em ditaduras. De fato, o hack da opinião pública existe. No final, a grande questão que vai ser respondida por essa guerra é: as forças da democracia, menos as fraquezas, são melhores que as forças da ditadura, menos suas fraquezas? São dois sistemas sociais brigando, batendo a força. Eu não tenho dúvidas que se a ditadura ganhar na Ucrânia, se Putin conseguir dividir a Europa, as democracias estão condenadas no resto do continente e talvez no mundo todo. Mas, da mesma forma, se Putin perder ali, vai ficar claro mais uma vez que a centralização de poder é sempre ruim. Isso vai ser um recado duro para ditaduras no mundo todo. Nessa queda de braço, eu acho muito pouco provável que Putin vença. Mas para isso acontecer, ele espera que a Europa chore pelo gás russo, pare de ajudar a Ucrânia e isso leve à sua vitória. Mas para isso acontecer, ele parte de 5 premissas bastante questionáveis. Primeira premissa é que vai faltar gás para aquecimento da Europa no inverno. Isso pode acontecer? Bem, talvez aconteça. Mas o cenário mais provável é de um racionamento, com corte de gás para as indústrias que mais consomem esse produto, privilegiando residências. A economia europeia vai sofrer com algumas indústrias paradas, certamente, mas ninguém vai ficar sem aquecimento. A Europa é perfeitamente capaz de sobreviver com muitas indústrias químicas paradas durante o inverno. Pessoas vão passar aperto, certamente, mas é pouco provável isso chegar a uma situação catastrófica de insatisfação pública. Mas, segunda premissa, vamos supor que falte mesmo gás para residência. Ainda assim, é preciso que a Europa encare a Rússia como a única solução para a sua crise do gás. Depois da Rússia ter passado a perna na Europa como fez, certamente os países europeus vão buscar todas as alternativas possíveis que conseguirem imaginar antes de tentar reatar negócios com a Rússia. E existem sim inúmeras fontes alternativas, reativar usinas nucleares e térmicas, importação de gás liquefeito, enfim, existe um monte de opções antes de chegar ao desespero que é a única saída que seria negociar com a Rússia. Muito pouco provável chegarem a negociar com a Rússia aqui. Mas vamos supor que de fato se chegue numa situação que a Europa encare que a única alternativa que ela tem é negociar com a Rússia. Ainda assim será preciso que os governos mudem de ideia sobre ajudar a Ucrânia e isso implicaria em romper um monte de acordos internacionais, principalmente com os Estados Unidos.
Isso pode acontecer? Bem, poder pode, mas novamente é muito pouco provável. A população da Europa apoia amplamente a Ucrânia e está disposta a fazer sacrifícios por isso. Vai ser difícil democraticamente eleger alguém pró-Rússia. Putin superestimou a falha da democracia e o hack da opinião pública. Na Itália, por exemplo, pode ser que elejam um premier de direita que queira acabar com as sanções. Isso pode acontecer. Mas mesmo ele teria que passar pelo parlamento e pelos convênios internacionais. Pouco provável ter sucesso. Mas vamos supor que ele consiga e que a Europa não consiga manter as sanções ou o apoio à Ucrânia. Isso não muda nada com relação ao principal sancionador e principal apoiador da Ucrânia, os Estados Unidos. Ao contrário da Europa, a situação é muito mais difícil de mudar por lá. E os Estados Unidos respondem pela maioria das armas para a Ucrânia e a maioria das sanções contra a Rússia. Então, mesmo que os americanos fiquem sozinhos nessa, ainda é algo totalmente incapacitante para a Rússia. Biden não vai mudar de opinião sobre a guerra, até porque a população americana reconhece a importância de apoiar a Ucrânia. Agora, ainda tem a quinta premissa. Vamos supor que ele consiga de fato acabar com todo o apoio à Ucrânia, todas as sanções do Ocidente. Isso significa que a Ucrânia vai capitular e ele vai ganhar a guerra? Bem, novamente existe a chance. Mas não se esqueça que a Ucrânia segurou sozinha o exército russo e o expulsou do norte do país sem ajuda estrangeira significativa até aquele momento. A guerra vai ficar mais fácil para a Rússia, é verdade. Ainda assim, é pouco provável que ele consiga seu intento. Vendo que todas essas 5 premissas altamente remotas precisam acontecer para resolver o problema do Putin, chega a ser até questionável esse plano do Putin. Mas deve-se entender que essa é a última opção dele. Ele nunca imaginou que iniciaria uma guerra de verdade com a Ucrânia. Quando ele começou o que ele chamou de Operação Especial, a ideia é que o governo ucraniano iria ruir rapidamente em poucos dias e a Rússia tomaria conta da Ucrânia totalmente. Putin só se agarra nessa remota cadeia de eventos improváveis porque isso é tudo que restou a ele. Vamos ver por quanto tempo ele consegue se agarrar nisso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!